Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Depois do Café. Estamos conversando com o jornalista PCzinho, nosso PC Almeida Júnior, falando exatamente sobre o momento político brasileiro. PC, nós tivemos uma liberação, né, do governo americano para o governo brasileiro de 2 milhões em cloroquina para o país, no momento em que o medicamento, além de ter saído da indicação da Organização Mundial de Saúde, né, praticamente no país ele deixou de ser utilizado. Como é que você vê isso aí? O que o governo brasileiro vai fazer com 2 milhões em cloroquina? O Nairlan, não sei. Boa pergunta, né? Vai enfiar essa cloroquina onde? Né? Quem é que sabe? Agora, dá a impressão do seguinte: as pesquisas internacionais todas bombaram a cloroquina, né? Ou, na melhor das hipóteses, deixaram para ser uma decisão do médico, com autorização expressa do paciente, onde esse protocolo está sendo cumprido, inclusive aqui no Brasil. O protocolo que o governo publicou, o paciente que aceita tomar a cloroquina tem que assinar um termo dizendo que ele está ciente de que o uso daquele medicamento pode até matá-lo. Ok? Eu gostaria que essa cloroquina desse certo, que ela fosse a cura para a Covid-19. Eu quero que apareça uma vacina, eu quero que apareçam soluções, mas essas soluções elas precisam aparecer no âmbito da ciência, da medicina. Eu não sei como um debate desse extrapolou o campo da saúde e passou para o campo da política. Pois é. Impressionante. A impressão que dá é o seguinte: como o Brasil virou o quarto de despejo dos Estados Unidos, o quintal, que coisa, né? Eles estão doando no sentido assim, pô, não serve para nós vamos mandar lá, porque o Bolsonaro está endoidando, não tem nem ministro da saúde. Nós estamos 15 dias, eu acho, sei lá, o dia que vai o programa ao ar, mas nós temos, tipo assim, na penúltima sexta-feira, então deve dar uns 16, 17 dias, o Nelson Taix saiu. Teixe, sei lá como é que pronunciou o nome do cara. Sim, mas sim. O Brasil está sem ministro desde então. Então falou, vamos lá, vamos tocar esse povo de cloroquina lá, porque lá eles estão com protocolo, e essa cloroquina vai ser administrada. A impressão que dá é essa. Tipo assim, não serve para a gente aqui, vai servir para eles lá. Tomara que sirva para poder salvar algumas pessoas, que nós tenhamos médicos responsáveis para poder ministrar, mas o que as pesquisas estão dizendo, as pesquisas científicas, feitas pelas universidades, pelos maiores institutos de pesquisa do mundo, é que ela está atrapalhando mais do que ajuda, né? É um medicamento utilizado, sobretudo, para malária, é utilizado para outras enfermidades, mas parece que para a Covid-19 não tem esse efeito milagroso que, no início, apregoaram que tinha. Pois é. E agora, sem um Ministério da Saúde, sem um ministro, melhor dizendo, da saúde efetivo, que seja do ramo, que entenda, que possa realmente estar à frente do combate à Covid-19, como ficam as ações do país para combater? Ou, na sua opinião, o país abandonou de vez qualquer tipo de combate à doença? Nairlan, está um pouco no cada um por si, cara. Prefeitos e governadores, a impressão que dá é que eles estão se esforçando muito na ponta. É claro que aparecem aqueles oportunistas, tem em todo lugar, né? Gente que quer lucrar com a desgraça alheia, e nós vimos aí casos de corrupção na compra de materiais, de suprimentos, etc., que já estão sendo investigados e tomara que, comprovadas as culpas, né, as pessoas sejam punidas, mas o governo, oh, Deus dará. O único discurso que o governo do Brasil tem para a pandemia do coronavírus é de que isso é uma gripezinha e que o comércio tem que ficar aberto e que o isolamento social não presta. Você não vê, a gente na mídia, nós não temos uma campanha publicitária na televisão, no rádio,
falando sobre cuidados, falando sobre prevenção, falando sobre nada. Não tem. Tem campanha aí do Enem toda hora, tem campanha de estrada, tem. Agora, do coronavírus não tem. Teve aquela reunião ministerial, ela foi uma demonstração disso importante. Foram 2 horas de reunião, né, irmã? Covid não foi mencionada nenhuma vez, foi mencionada ali em 10 segundos da fala do ex-ministro Nelson Teixeira, que já saiu. Uhum. Você teve uma série ontem de tweets do presidente da República. Ele fez uma sequência de 14 tweets, assim, numerando. Nenhuma vez falou sobre a pandemia. Então, um negócio complicado. Ele foi se solidarizar às famílias uma vez só, mas nesse período ele já andou de jet ski, já andou de cavalo, já saiu para a feira livre, visitando e beijando, abraçando as pessoas, quando o isolamento social é que é o importante, entendeu? Então, assim, na minha opinião, abandonou. E o Brasil vai ser, no final de tudo isso, infelizmente, o país onde mais pessoas morreram, quantitativa e proporcionalmente, por coronavírus, porque as estatísticas estão mostrando que nós vamos chegar nesse ponto, né? Infelizmente. Realmente é uma situação muito preocupante. Que coisa, né? Bom, falando em aglomeração, Covid-19, ontem algumas torcidas adversárias se uniram em defesa da democracia. Esse foi o tema que elas utilizaram para essa união, e houve ali um início do confronto. Como você vê essa participação de torcidas de futebol dentro da política e, fatalmente, nós teremos aí o povo nas ruas se digladiando? Nós podemos esperar que isso ocorra brevemente? Não, eu acho que o confronto físico, porrada, agressões, isso é ruim de qualquer jeito. Violência é uma coisa que eu reputo, que eu acho o fim do fim do fim. Ok? Agora, as torcidas de futebol, sabendo que representam o povo, que o futebol é o esporte popular, se colocarem como resistência para que pessoas que estão protestando ali, fazendo protestos antidemocráticos, fascistas, não ocupem as praças públicas, esse que foi o primeiro objetivo. Então, por exemplo, aquele primeiro protesto da Gaviões foi para que os manifestantes não fossem à porta de um hospital onde pessoas estão sendo tratadas ali, para poder fazer buzinaço, fazer carreata, né? E eles recuaram. Nesse sentido de evitar a manifestação de outros sem confronto, acho legal. Acho que as polícias militares, elas têm que ficar atentas. A gente sabe que muitos policiais, né, são simpáticos aí à causa do presidente da República, por causa do armamento, do uso da força, por causa da reforma da Previdência também, que foi muito, vamos dizer, generosa, né, com a categoria. Eles não podem, por exemplo, reprimir de maneira violenta, igual tentaram reprimir ontem o protesto das torcidas, sendo que não há essa reprimenda nos outros protestos. Isso ficou muito claro também, né? A briga que teve em São Paulo começou com uma agressão da polícia e não com uma agressão dos torcedores, né? Então, eu acho que é importante, eu acho que é um momento que quem não se manifesta contra o fascismo, mesmo que de maneira inconsciente, toma o lado do fascismo, entendeu? E eu vou lembrar de duas coisas aqui. Como foi importante, por exemplo, o papel de Reinaldo para a redemocratização, né? Que nos anos 70, auge da ditadura militar, comemorava o gol fazendo o movimento, o símbolo ali, o gesto dos Panteras Negras, num período em que negros estavam sendo atacados no mundo todo, num período logo depois do assassinato ali de Martin Luther King, depois a democracia corintiana nos movimentos das diretas,
Sócrates, Casagrande, Vladimir, junto com os políticos de todos os partidos, fazendo comícios e querendo, né, o resgate da democracia brasileira. Então, o futebol, que é o esporte do povo, não pode ficar fora das manifestações populares contra aquilo que quer reduzir o papel do povo. Não tem como, né? Mas, assim, é possível fazer manifestação, é possível reagir aos movimentos autoritários, mas, assim, na medida do possível e do impossível, eles têm que fazer isso sem violência, para não ficarem marcados, né, como aquela violência dos campos, que muitas vezes a gente vê nos estádios, mas um movimento de paz, um movimento contra a barbárie, e violência é barbárie. Muito bem, PCzinho. Agora um outro questionamento que eu gostaria de fazer a você. Nós temos aí 31 pedidos para que se abra um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Qual desses vai vingar? Na minha opinião, se eu fosse presidente da Câmara e percebesse que algum desses pedidos de impeachment realmente tem fundamento, realmente narram crimes de responsabilidade praticados pelo presidente da República, e, na minha opinião, ele já cometeu vários desde que assumiu o mandato, eu pautaria. Acontece que a classe política, ela se move por números e ela se move por cálculo. Eles não querem pautar sem ter a certeza de que isso vai ser acolhido lá, de que vai ter a votação. Então, nesse momento que o presidente abriu o cofre do governo, esse cofre tinha que estar aberto para dar dinheiro para o pequeno empresário que está sofrendo com a pandemia, para dar dinheiro para o trabalhador que está sofrendo com a pandemia, para estruturar o país. Mas ele resolveu abrir o cofre para atrair o centrão para o governo e se segurar. Então, é uma questão de cálculo. Eu acho que eles vão votar o impeachment quando eles tiverem a quantidade suficiente de deputados para poder derrubar. Foi assim com a Dilma, foi assim com o Collor, e não vai ser diferente com o Bolsonaro. Enquanto eles não tiverem essa quantidade convicta, não vão colocar porque eles não vão querer o desgaste político. Eu colocaria, eu acho que qualquer cidadão correto, se percebesse, colocaria e deixaria avaliar. Se vai ser aceito ou não, faz parte do jogo democrático. Os deputados foram eleitos pelo povo, né? Estão ali representando, por mais que isso não seja algo prático, mas pelo menos na teoria estão representando a população. E cabe a eles avaliar, deputados e senadores, né, se deve ou não ser impeachmentado. Agora, o pessoal não põe em votação, notadamente o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ele não põe processo de impeachment em votação enquanto ele não tiver uma certeza de que terá votos suficientes para poder derrubar. Como é que tem sido o papel da imprensa nisso tudo, né? E as tentativas de mordaça, como é que você analisa? Não existe democracia sem imprensa livre. Eu acho que o papel da imprensa está sendo importante, elogiável e está sendo fortalecido. Muita gente fala, agora a imprensa vai morrer, agora é só rede social, WhatsApp, tal. E a gente viu que, rapidamente, as fake news entraram em descrédito, né, ficaram completamente desacreditadas. Esses blogueiros pagos, eles até têm o seu espaço, mas a pessoa precisa da imprensa para poder confirmar, né, se aquela informação é verdadeira ou não. A principal instituição da imprensa brasileira, que é o Jornal Nacional, está batendo recordes históricos de audiência. Verdade. Ele está tendo mais audiência que nos anos 70 em números não em número proporcional, mas em números gerais, absolutos, né, de telespectadores. Então, assim, o papel da imprensa está sendo importante, né? A gente sabe que às vezes a imprensa exagera, a gente sabe que às vezes a imprensa ela toma partido, mas essa é uma imprensa que não dura. Não é uma imprensa séria, né? A imprensa agora,
ela tem mostrado a sua cara. E assim, muita gente fala, mas a imprensa ela é contra o presidente da República. Não. Ela opina também. Mas só de apresentar os fatos, só de mostrar as coisas que acontecem, não precisa opinar, não. É mostrar. Então, nós tivemos até, eu recomendo para quem não assistiu, assistir, né? Tá na concorrência aí da Vim TV, mas meu amigo Danilo não vai brigar comigo. Forma nenhuma. Uma entrevista de Pedro Bial com William Bonner foi na semana passada. Sim. William Bonner fala que as mesmas pessoas que me aplaudiam na época do impeachment da Dilma me criticam agora. E o inverso é verdadeiro. Uhum. As pessoas que me criticavam naquela época me aplaudem agora. Exatamente. Ou seja, a imprensa não mudou de lado. Exato. Ela continua exercendo o seu papel. Né? Quem mudou foram os eleitores que se comportam de acordo com as preferências do momento dos seus políticos de estimação. Reforçando que eu não quero fazer simetria, né, uma falsa simetria, porque, de novo, a gente viu excessos aí em todos os governos, vimos situações ruins em todos os governantes, mas, assim, um flerte com a barbárie igual agora, e isso eu converso com pessoas até que viveram de perto o regime militar, tem gente que acha que superou aquele período. Que coisa, que coisa. PCzinho, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Eu acho que nós teríamos, no mínimo, mais umas 2 horas para falar aí, com certeza. E a gente tinha que falar era de futebol, daquelas coisas todas. Mas nós vamos falar. Vamos falar. Mazola na conversa aqui para fazer um remake. Boa. Vou chamar. Depois do café aqui, né? Exatamente, tá certo. Hoje, Spirit, né, Lelan? Hoje, Spirit. Tem que falar com o Mazola aí, ó. Em Spirit. Olha, muito obrigado pela participação e beleza. Dá para toda semana, se puder, aparecer por aí pra gente falar alguma coisa. Beleza, manda o link aí pra gente. Então claro, tá bom. Pode ter certeza. Meu irmão. Obrigado, viu, PC? Obrigado, eu que agradeço. Tá certo, então. Nosso programa Depois do Café chegando ao final. Amanhã a gente se encontra por aqui. Valeu, um forte abraço para todo mundo.